vamos continuar nossas aulas com análise combinatória. Nessas aulas de hoje, nas aulas 5 e 6, vamos resolver alguns exercícios e vamos deixar outros para vocês resolverem, e também nós vamos dar dicas sobre esses problemas, tá ok? Então vamos começar a resolver esses exercícios. Exercício 1. Esse exercício eu vou deixar para vocês, mas vejam como ele é simples de fazer. Só tem que tomar cuidado em alguns detalhes que chamam a atenção da gente. Ler com calma, né? Seja o conjunto dos números inteiros naturais de 0 até 100. 0, 1, 2, 3, 4, 5 até 100. Vamos formar grupos de 3 números. Grupos de 3 números. Então cada número vai ser um grupo. Repare que ele não está falando aí de algarismos, ele está falando de números. O número 0 é um número, o número 1 é um número, o número 99 é um número. Se eu estivesse falando de algarismos, 99 seriam dois algarismos iguais a 9, né? Vamos formar grupo de 3 números sorteados, 1 a 1, sem reposição entre os elementos de A. Ponto. Reparem, o que ele quer dizer sem reposição? Quer dizer que não vai haver repetição. Quer dizer, se eu tiro o número 10 e eu não reponho, ele não aparece de novo. Se eu tiro o número 10 e eu reponho, ele pode ser sorteado novamente. Tá certo? Quantos desses grupos conterão só números pares? Ora, daí desses números eu tenho que separar os pares. Quais são os pares? O 0 não é par, o 0 é neutro. Então começamos do 2 e vamos até o 100. 2, 4, 6, 8, 10, tal, até o 100. Isso daí se trata de que tipo de grupo? De permutações, de arranjos ou de combinações? Reparem vocês, se eu tiver um número, se eu fizer um conjunto com os números 2 e 4, então eu vou ter um conjunto do 2 e do 4. Se eu inverter e puxar primeiro o 4, depois o 2, eu tenho dois números, né, no caso, 4 e 2. Esse conjunto não é o mesmo? Se esse conjunto é o mesmo, esse problema trata de combinações. Tá? Se eu estivesse falando de algarismos, eu tirasse o 2 e o 4, seria o número 24, o outro seria o número 42, aí não seriam arranjos, seriam combinações. Aliás, não seriam combinações, seriam arranjos. Então eu tenho uma quantidade de números pares. Dessa quantidade eu vou formar grupos de 3 números. Então ao todo eu terei combinações dessa quantidade de números pares, 3 a 3. Tá ok? Então, dada a dica, resolvam esse problema. Vamos resolver o problema número 2. Problema número 2. Se arranjos de x mais 2, 2 a 2 é igual a 42, então combinação de x menos 1, 3 a 3 é igual a... Bom, eu vou usar a fórmula. Arranjo de x mais 2, 2 a 2, eu começo com o x mais 2, vou baixando de 1 em 1. Depois eu tenho x mais 1. Baixo os 2. Então vai ficar x mais 2 que multiplica x mais 1. Isso vai dar 42. Resolvo essa equação, que vai dar x2 mais 3x menos 40 igual a 0. E encontro duas raízes. Uma é 5 e a outra é menos 8. Ora, como o x, isso aqui trata de número inteiro, eu não posso, e positivo também, eu não posso ter menos 8 como resolução. Então a única solução é 5 para o x. Como ele pediu para achar combinação de x menos 1, 3 a 3, eu substituo o x por 5, vai ficar a combinação de 5 menos 1, 3 a 3. Ou combinação de 4, 3 a 3, que é igual a 4. Então a resposta é a letra C.
Ok? 4. Problema de número 3. Quantos números distintos podem ser escritos permutando-se de todos os modos possíveis os algarismos do número 21.555.525? Ora, nesse problema eu tenho um conjunto de números e eu vou trabalhar com todos. E reparem vocês que tem alguns que repetem. Se eu tenho um conjunto de números e trabalho com todos esses números, então eu terei permutações, tá? Permutações do total, que é 8, 2, 3, 5 e 3, 8, permutação de 8, onde o 3, onde o 2 repete 3 vezes, né? 3 vezes, o 5 repete 4 vezes, e o somente, né? E o somente, porque o outro é uma vez só. Ok? Então vamos ter o número 1, no caso, é uma vez só. Então nós vamos ter permutação de 8, 3, 4, 1. Aí eu aplico a fórmula, vai ficar 8 fatorial sobre fatorial de 3, fatorial de 4 e fatorial de 1. Tá? Faço essas contas, encontro como resultado 840, que é a letra E. O problema de número 4. Considerem-se os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos do conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos deles são menores que 400? Reparem vocês que nessa questão aí ele está se referindo a números de 3 algarismos. Então aí já não é mais conjuntos. Se eu pego 2 desses números, eu vou formar, por exemplo, se eu pego 1 e o 2, eu vou formar o número 12. Se eu pego o 2 e 1, eu vou formar o número 21. Isso é um problema que trata de arranjos. E outro detalhe, quantos deles são menores que 4.000? Ora, para ser menores do que 400, aliás, pode começar com 1, pode começar com 2, pode começar com 3. Já não posso começar com 4, nem 5, nem 6. Então o que é que eu faço? Eu ponho o 1 na primeira casa e quaisquer que sejam os números outros que eu vou agrupar, eu terei um número menor do que 400. Será 100 e alguma coisa. Então esses vão entrar. Os outros, o 2 também, o 3 também. Então eu vou ter 3 vezes arranjos, não é? Arranjos de 5, não é isso? 5, 3 a 3, que eu quero formar números menores que 400. Considerem-se os números de 3 algarismos distintos que podem ser formados com os algarismos do conjunto. Então só pode ser 3 algarismos. Eu poderia estar pensando em calcular com 2 e com 1 que são menores, mas ele está se referindo diretamente ao número de 3 algarismos. Então vai ficar arranjo de 5, no caso, né? De 5, 2 a 2, multiplicado por 3, porque são 3 que posso começar. Arranjo de 5, 2 a 2 vai dar 5 vezes 4, 20, vezes 3 dá 60. Então a resposta é a letra C. Letra B. Está aqui a solução do problema. Se os números são menores que 400, tem que começar por 1, 2 ou 3. Portanto, começando por 1, temos arranjo de 5, 2 a 2, 5 vezes 4, 20, multiplico por 3, que são 3 desses números, vai dar 60. O problema número 5, vocês resolvem ele, não é? É simples, só utilizar a fórmula para achar o n, combinação de n, 2 a 2 igual a 45, combinação é arranjo sobre permutação, lembrem disso. Então vai ficar arranjo de n 2 a 2 da n que multiplica n menos 1 sobre fatorial de 2, né?
Sobre permutação de 2 no caso também. Então vai ficar, quando você resolve essa questão, aplica essa fórmula, acha direto o valor de K. Ele quer que ache K elevado a menos 1. Então o número que você achar, você vai achar o inverso dele, que é a solução. O problema de número 6. A expressão 48 fatorial, 15 fatorial, n fatorial, sobre 16 fatorial, 47 fatorial, n menos 1 fatorial, onde n maior ou igual a 1 é equivalente a... Vamos lá então. Nesse caso eu aplico a fórmula, cálculo de fatorial, né? 48 fatorial é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até 48. Tá aqui, 48 fatorial vai ficar de 1 até 48. 15 fatorial vai ficar de 1 até 15. 1, 2, 3 até 15. E n fatorial vai ficar de 1 até n. Embaixo, 16 fatorial vai ficar 1 até 16. 47 fatorial vai ficar 1 até 47. E n menos 1 fatorial vai ficar 1 vezes 2 vezes 3 até n menos 1. Ora, eu simplifico 1, 2, 3 até 48 com 1, 2, 3 até 47, vai sobrar aqui em cima o 48. Aqui em cima de 1 até n fatorial vai ficar, vamos fazer logo esse aqui, de 1, 2, 3 até 15, aqui de 1, 2, 3 até 16, sobra o 16 embaixo. E aqui vai ficar de 1 até n, isso aqui é fatorial, tá faltando isso aqui, ó, n menos 1 fatorial, que é 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 até n menos 1. Sobra somente o n, aqui em cima, né? O 1 cai tudinho, vai ficar só o n. 48n sobre 16, 3n, a resposta é a letra A. De quantas maneiras diferentes é possível distribuir 6 pacotes de arroz, 8 pacotes de farinha e 10 latas de óleo entre 2 famílias? Se cada família receber no mínimo 2 pacotes de arroz, 3 pacotes de farinha e 4 latas de óleo. Ora, você vai calcular esses conjuntos independentemente e depois vai multiplicar. Para cada um de arroz, por exemplo, tem 6 pacotes de arroz e nós vamos distribuir 6 pacotes de arroz, vamos dar 2 para cada família. Então, se eu dou um arroz e dou outro arroz, a ordem não vai alterar nada, né? Vai ser combinação. Então, eu calculo a combinação de 8, 2 a 2, depois de 10, 3 a 3, depois de 8, depois de 4, que é a quantidade de lata de óleo. Tá certo? 6 pacotes de arroz, 8 pacotes de farinha, aliás, 10 latas de óleo, eu vou dar 4. Então, combinação de 10, 4 a 4. Faz os cálculos e encontra a solução. Quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8? Ora, nessa questão a gente tem que tomar um cuidadinho com o detalhe. Ele quer quantas maneiras diferentes aliás, ele quer quantos números com 3 algarismos distintos. 3 algarismos distintos. Ele está falando de números com 3 algarismos. A ordem vai alterar, né? Podem ser formados com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. Olha, ao todo eu tenho 3 e 2, 5. E vou agrupá-los de 3 em 3. O cuidado que eu tenho que ter é que ele não pode começar por 0. Não é? Se começar por 0, por exemplo, 0, 1, o número não é de 3 algarismos, de 2 algarismos, vai ser 1 só. O 0 antes do primeiro significativo não tem valor algum. Então, quantos números com 3 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 0, 2 até 8, no caso? Então eu tenho arranjo de 5, 3 a 3, que é o total
Arranjo de 5, 3 a 3 me dá o total. E calculo só os que começam por 0, que dá arranjo de 4, 2 a 2. Uma vez que eu fixei o 0 na primeira posição. Então eu só fico com 4 para 2 vagas. Faço essas contas, vou encontrar 48, que é a letra D de dado. A questão de número 9. Num jogo para 2 pessoas é colocado um certo número de pedras na mesa e cada jogador, na sua vez, pega 1, 2 ou 3 pedras. O jogador que for obrigado a pegar a última pedra será o perdedor. Num dado instante, há 5 pedras na mesa. Nestas condições, o próximo a jogar, letra A, vencerá o jogo se pegar uma pedra. Vamos lá. Nesse determinado instante, ele disse que tem 5 pedras. 5 pedras. Então, o próximo jogador a jogar, se ele escolher uma pedra, restam 4. Se o outro escolher 3, ele vai ficar com 1, vai ser o perdedor, né? Vai ter que tirar 1. Vencerá o jogo se pegar 2 pedras. Olha, se ele pegar 2 pedras, o outro pode pegar 2 também, que ele pode pegar de 1 ou 2 ou 3, pode pegar 2 também, vai ficar 1. Então ele vai ser obrigado a pegar essa 1, perde o jogo. Vencerá o jogo se pegar 3. Se ele pegar 3, o outro pegar 1, sobra 1. Ele vai ser obrigado a pegar essa 1, perde o jogo também. Então certamente vencerá o jogo, tá certo? Quem o próximo a jogar certamente vai vencer o jogo, ou terá condições de vencer o jogo se ele jogar corretamente, ok? Então certa é a letra E. O problema 10, o problema 11 e o problema 12 são 3 problemas que eu deixei para vocês resolverem. Temos que ter cuidados aí, somente na questão de número 12, que ele fala aí de um plano onde há 12 pontos, dos quais nunca são colineares. 3 nunca são colineares. Colineares significa na mesma reta. Exceto 5 que estão sobre a mesma reta. O número de retas determinados por esses pontos é: você tem 12 pontos, 5 estão sobre a mesma reta. Se eu juntar esses pontos que estão sobre a mesma reta, não vai dar retas diferentes, não é? Vai dar a mesma reta. Aí o que é que eu faço? Eu tenho 12, tiro 5, fico com 7. Faço combinação das 12, 2 a 2, que 12 pontos determinam uma reta, 2 a 2, depois eu tiro os que formam uma única reta, considerando os 5 que estão sobre a mesma reta. No caso, combinação de 5, 2 a 2. Tá? Então eu pego combinação de 12, 2 a 2, e subtraio combinação de 5, 2 a 2, que eu vou encontrar o resultado. Ok? Então essas questões são questões simples, mas análise combinatória, por mais simples que sejam, sempre há pequenos detalhes que fazem a gente escorregar. Muito cuidado, pensem com calma, vão devagarzinho, anotando o que está lendo, verificando os detalhes, que você termina chegando lá. Até a próxima então, onde continuaremos resolvendo mais exercícios de análise combinatória.